Olá, minha gente, então, tudo certinho? Então, viva! Pessoal, vamos resolver uma questão do vestibular seriado da UPE, terceira fase, o SSA 3. O processo de ingresso vai ser 2014. Questão sobre eletromagnetismo, mais especificamente a indução magnética, tá bom? Vai dar para a gente fazer uma boa revisão. Antes de resolver a questão, eu vou relembrar com você algumas ideias e vai dar tudo certo, tá? Mas antes, deixa eu te fazer aquele velho pedido. Já está inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva, ative as notificações. Se gostar da explicação, se gostar da aula, deixa o seu like. Fortalece o canal, a gente agradece, tá bom? Então vamos lá para a nossa lousa digital? Tá aí. Questão 30, SSA 3, processo de ingresso 2014. Uma espira quadrada de área 0,5 centímetro quadrado está submetida a um campo magnético que aponta constantemente para fora do papel e possui um módulo que varia com o tempo conforme o gráfico mostrado. Se o resistor instalado na espira tem resistência igual a 4 ohms, determine a quantidade de carga induzida que atravessa o resistor no intervalo de tempo de 2 a 4 segundos. Aqui, primeiro, veja só. Toda vez que um condutor sofre uma variação de fluxo de campo magnético, surge no condutor uma corrente induzida. Essa corrente induzida está vinculada a uma força eletromotriz induzida que é regulamentada pela lei de Faraday. Então, o que é que eu quero revisar com você, para você se sentir totalmente à vontade em resolver essa questão? Primeiro, fluxo de campo magnético ou fluxo de indução. Vamos revisar isso, tá? Depois, a lei de Faraday. E conversar, veja só, sobre, claro, como é que se encontra uma variação de carga conhecida corrente. Discussões simples, que tem grande chance de você se lembrar, mas eu não quero arriscar, quero fazer uma resolução em que você entenda 100%, que é o meu objetivo. Meu objetivo é que você aprenda e que, quando termine a aula, você diga, entendi, é isso, tá? Então, vamos lá? Eu vou revisar com você, vamos aqui para a nossa lousa. Vou começar com a grandeza chamada fluxo de indução ou fluxo de campo magnético. O que é que você vê aqui? Você vê um condutor, você pode imaginar uma espira circular se quiser, mas não precisa ser necessariamente circular, certo? Ele tem que delimitar uma área, por isso que ele é fechado, certo? O campo magnético no local é B, e essa reta aqui, pessoal, ela representa uma direção perpendicular à área, ó. E θ é o ângulo entre a direção do campo magnético do local e essa reta. A grandeza fluxo de campo magnético ou fluxo de indução magnética, na intimidade, fluxo de indução, é definida como φ é a letra tradicional, tá? Você pode usar outra se quiser, como o módulo do campo magnético, a área e o cosseno do ângulo entre o vetor campo magnético e a normal da área. Para que esse cosseno, pessoal? Na verdade, esse cosseno é para deixar, escuta isso, você está encontrando a componente do vetor campo magnético paralelo a essa reta N. Ou seja, você está encontrando a componente do vetor campo magnético na direção de atravessar a área. Esse cara aqui nada mais é do que B cosseno de θ. Ó, B cosseno de θ, esse vetor, vezes A. É isso que essa fórmula representa, certo? Entendeu aqui? Veja que a fórmula quer dizer a componente do vetor campo magnético na direção perpendicular à área, que é B cosseno de θ, vezes a área. Aí você vai falar, ei, mas espera aí, e se o vetor já estiver paralelo a essa reta normal à área, como nessa figura? Aí, nesse caso, veja, você não vai precisar decompor, ele está inteiro na direção desejada e o fluxo de campo magnético fica apenas B vezes A, e é um caso que aparece muito. Agora, é possível representar exatamente igual a essa situação? Assim, ó, o vetor saindo do plano. Veja que o vetor campo magnético aqui está saindo do plano, indica então que ele é perpendicular a essa área e o fluxo seria B vezes A. É o caso dessa situação. O fluxo de campo magnético aqui vai ser o vetor B é perpendicular à área, então o fluxo vai ser B vezes a área, certo? Calma. E daí? E daí, pessoal, que tem maneiras de variar o fluxo de indução, variando a área, tornando a área imersa maior ou menor pelo movimento da espira no campo magnético.
girando a espira, provocando uma rotação e mudando o ângulo θ, e, claro, variando o campo do local, que vai ser o caso lá da situação do problema. Então, veja, se eu estiver na situação em que o fluxo é B vezes A, por quê? Porque B é perpendicular à área, é essa situação aqui, que é igual a essa. Se eu estiver nessa configuração em que o fluxo de indução é B vezes A, se a área não muda, a variação do fluxo acontece pela variação de campo. Então, a variação do fluxo fica a variação de campo vezes a área, entende isso? Muito bem, então se eu precisar de uma variação do fluxo de campo magnético, na situação em que a área não muda, o condutor não gira e só o campo muda, vai ficar ΔB vezes A, que é o que acontece aqui nessa situação. Por quê? Porque a área não muda, ele não gira, então o ângulo também não, mas o campo, no intervalo que ele fala, vai se tornar maior, ele vai mudar de 8 militesla para 16 militesla. Calma que depois eu volto para resolver com calma, certo? Muito bem. Revisado essa história do fluxo de campo magnético, certo? Cadê minha setinha? Opa, aqui, às vezes eu me enrolo, tá? Revisada essa história do fluxo de campo magnético, vamos lá. Lei de Faraday. A força eletromotriz induzida no condutor é a variação de fluxo pelo intervalo de tempo. Claro que aqui eu estou colocando módulo porque o sinal está preso ao fluxo aumentar ou diminuir, isso não nos interessa, certo? Então, se eu precisar de uma força eletromotriz induzida, ela é a variação de fluxo com o passar do tempo. Isso aqui é a lei de Faraday, do capítulo de indução magnética, certo? O que mais? Calma aí, calma aí. Se você quiser relacionar a força eletromotriz induzida com a resistência do condutor e a corrente, você usa U igual a R vezes I. Por quê? A resistência do resistor, R, a DDP que ele é submetido, U, e a corrente induzida. Por que induzida? Porque essa DDP vai ser induzida, afinal de contas, essa DDP é a força eletromotriz induzida, certo? Se você precisar de U, então, é o módulo de E. Tá, relembrou isso então? Então volta. Vamos de novo, você vai entender tudinho lá. O fluxo, se o campo for perpendicular à área, o fluxo de indução é B vezes A. Se o campo mudar, então a variação de fluxo é ΔB vezes A. Da lei de Faraday, o módulo da eletromotriz induzida é o módulo da variação de fluxo com o passar do tempo. E se eu quiser relacionar DDP com resistência do resistor e a corrente, você já conhece essa equação, U igual a R vezes I, onde, claro, é a força, é a diferença de potencial, é a força eletromotriz induzida, certo? Revisou? E para fechar, tem que se lembrar que se você com a corrente quer a variação de carga, lembre-se que a corrente é a variação de carga pelo intervalo de tempo, então a variação de carga passa multiplicando. É a corrente vezes o intervalo de tempo. Pronto, é isso, vou aparecer aqui rapidinho, estou aqui em cima. Você vai precisar de tudo isso. Só que eu vou voltar e vou organizar a resolução, tá? Vai dar tudo certo, respira. Muito bem, você está fazendo uma boa revisão, vai fazer uma excelente prova, vai dar tudo certo, você vai alcançar seu objetivo. Você se dedicou? Muito bem. Foi um ano difícil, né? Tá, mas se dedicou? Certo. Então vai dar tudo certo, você vai alcançar os objetivos. Vamos pensar assim? Eu acho que é importante, numa reta final, você está, escute, com otimismo, pensamento positivo, deixar ideias que te atrapalham longe, certo? Então vou voltar para a questão e vou resolver com muito cuidado. Vamos lá. Veja lá. Você se lembra então que a área da espira é 0,5 centímetro quadrado, a resistência do resistor 4 ohms, o intervalo de tempo é de 2 a 4 segundos. Vamos marcar isso no gráfico? O intervalo de tempo que ele quer é de 2 a 4 segundos. Eu vou escrever aqui, ele quer a variação da carga elétrica nesse intervalo, certo? Muito bem, aí veja como vai ser então. Olha só. Peraí, deixa eu apagar aqui que apareceu um intruso aqui. Às vezes aparece, tá? São resoluções anteriores. Você dá um desconto aí. É como se o quadro tivesse sujo, certo? Muito bem. Então veja aqui. Devagarzinho, tá? Você não quer a variação de carga? Aí veja. Da corrente elétrica, a corrente é a variação de carga pelo intervalo de tempo. Então, a variação de carga é a intensidade de corrente vezes o intervalo de tempo. A minha proposta para você é não ir substituindo os valores logo não, porque você pode fazer contas desnecessárias. Deixa aqui.
Ah, mas eu já sei que o intervalo de tempo é 2 segundos. Deixa aqui, certo? Você ainda não conhece a corrente, deixa aqui, certo? Muito bem, respira. Agora, a corrente num resistor é a DDP nos seus terminais, que é U, certo? Ó, sobre a resistência R da equação U igual a R vezes I. Então, I é a DDP nos terminais desse resistor sobre a resistência. Junta as duas aqui. A variação de carga vai ser I, que é U sobre R, vezes ΔT. Certo? Muito bem. Agora, deixa isso aqui esperando. Agora, quem é o U? Essa DDP, nesse resistor aqui, pessoal, nada mais é do que a força eletromotriz induzida. Então, essa DDP é o módulo da força eletromotriz induzida, que você sabe que é o módulo da variação de fluxo pelo intervalo de tempo. Vamos jogar aqui? Calma. Delta Q, que é a variação de carga. Olha o que eu vou fazer. É delta T sobre R, certo? Ó, vezes U. Quem é U? É E, que é a força eletromotriz induzida, que é o módulo da variação de fluxo pelo intervalo de tempo. Veja que o intervalo de tempo já caiu fora, por isso que eu pedi para você não ir substituindo. Você vai ver que você vai fazer uma conta muito mais limpa, tá? Respira que vai dar tudo certo. Agora, ficou a variação de carga, é a variação do fluxo. Eu não vou nem escrever em módulo porque o fluxo aumentou, porque o campo aumentou, tá? Sobre R. Agora lembre, por que que o fluxo aumentou, pessoal? Vamos lá. O fluxo aqui não é B vezes A, porque o campo é perpendicular à área, só que a área não muda e o condutor não gira. Então o fluxo está mudando pela variação de campo, que mudou de 8 vezes 10 a menos 3 Tesla, cuidado com milha aqui, para 16 vezes 10 a menos 3, vixe Maria, 16 vezes 10 a menos 3 Tesla, quase que não sai, certo? Milésima parte 10 a menos 3. Então, onde aparecer a variação de fluxo, eu posso usar a variação de campo vezes a área. Vamos voltar lá? Devagarzinho. A variação de fluxo, a variação de campo vezes a área sobre a resistência. Agora, veja, olha a conta que você vai fazer. Imagina que você viesse fazendo todas as contas, você poderia ter perdido um tempo. Aqui, olha só o que vai interessar. Vamos juntos. A variação de campo. O campo final é 16 vezes 10 a menos 3. O campo inicial é 8 vezes 10 a menos 3, porque é início e fim aqui, certo? Quer que eu anote aqui? O campo inicial vai 8 vezes 10 a menos 3 Tesla, porque milha é 10 a menos 3. E o campo final é 16 vezes 10 a menos 3 Tesla. Então, a variação de campo, o ΔB é 16 vezes 10 a menos 3 menos 8 vezes 10 a menos 3. Vezes a área. Cuidado com a área. Cuidado. Aqui está em centímetro quadrado. Vamos anotar aqui. Vai. 0,5 vezes. De centímetro para metro é 10 a menos 2. Como está o quadrado? 10 a menos 4 metro quadrado. É a área. Então, passei para o sistema internacional. 0,5 vezes 10 a menos 4. Sobre a resistência. A resistência de 4 ohms. 4 ohms já está no sistema internacional. Então, a variação de carga, veja, ΔB no sistema internacional de unidades, a área no sistema internacional de unidades, a resistência no sistema internacional de unidades, você vai achar variação de carga no SI, que é em Coulomb, certo? 16 menos 8 vezes 10 a menos 3, 8 vezes 10 a menos 3, vezes 0,5 vezes 10 a menos 4 sobre 4. Certo? Mas, pessoal, 8 vezes 0,5 é 4. Com 4 cai fora. Então, a variação de carga será 1 vezes 10. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 4. Deixa eu só colocar isso aqui mais para cima, para não te confundir, tá? Esse 4 é o denominador dessa fração de cima, certo? Aí volta. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 4 é 10 a menos 7. Então, eu vou procurar uma variação de carga de 1 vezes 10 a menos 7 Coulomb. 1 vezes 10 a menos 7 Coulomb. 1 vezes 10 a menos 7. Aí está gabarito, letra D de dado. Que tal? Deu para entender bem? Viu que é fundamental entender o que é o fluxo de campo magnético?
que quando o vetor campo magnético é perpendicular à área, o fluxo é B vezes A, que tem três maneiras de variar o fluxo: pela área, quando o condutor se movimenta no campo magnético, ele pode ficar mais imerso ou menos imerso; pela rotação do condutor, porque aí muda o ângulo θ, e pela variação do campo magnético, que é o caso da questão. Então a variação de fluxo ficou ΔB vezes A. Eu quero a variação de carga, é a corrente vezes o intervalo de tempo. E a corrente é U sobre R. E U é a variação de fluxo com o passar do tempo. Foi assim, juntando essas ideias, que eu cheguei na resposta. E veja que aquela proposta que eu te fiz, não vai fazendo as contas logo, porque você pode perder tempo. Você viu que no final a conta efetiva que eu precisei fazer foi, vamos lá relembrar aqui, ó, a conta efetiva ΔB vezes A sobre R. Não ficou mais limpa a resolução? Muito bem, pessoal, vai dar tudo certo. Pensa assim, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Desejo para você um excelente estudo. Deixo também um forte abraço. Até a próxima aula.